Agora nós vamos entender que essas propriedades físicas da água, elas podem ser modificadas quando essa água entra em contato com o soluto. Então, essa pressão de vapor, essa pressão osmótica, o ponto de ebulição e também a fusão, eles seguem um princípio. Qual é esse princípio? A concentração de água, ela é mais baixa em uma solução do que em água pura. Vamos entender um pouco isso. Quando nós fizemos a mistura da água com sal, antes que essa mistura ocorresse, o que nós tínhamos ali? Água pura. A água, ela estava interagindo com quem? Com água, outras moléculas de água. Naquela solução aquosa, nós observamos que a concentração da água, ela era mais alta. Só que quando nós colocamos o sal na água, parte das moléculas que estavam interagindo com moléculas de água deixa de interagir com a molécula de água e passa a interagir com Na+ e Cl-. Quando isso acontece, a concentração da água ela passa a ser mais baixa. Porque agora nós temos um segundo elemento aí que faz com que a água deixe de ter aquela atração só por água e passe a ter atração por esse elemento, né? As moléculas de água, elas tendem a se mover de uma região de maior concentração para uma de menor concentração. Essa movimentação que a água sofre, nós vamos observar que ela é produzida a partir de uma pressão osmótica. E essa pressão, ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. Vamos imaginar uma situação que nós vamos colocar uma célula em uma solução em que a concentração de soluto é a mesma dentro e fora da célula. Então, essa solução é uma solução isotônica. Se a concentração de soluto ela é a mesma fora e dentro da célula, automaticamente a concentração de água também é a mesma fora e dentro da célula. Com isso, a gente percebe que não tem nenhuma movimentação da água. Nesse ambiente, a gente observa um equilíbrio, né? E estando em equilíbrio, não ocorre a movimentação da água. Mas vamos imaginar que a situação não é essa. A situação agora, nós temos uma maior concentração de soluto fora da célula do que dentro da célula. Quando nós analisamos a concentração de água nessa mesma condição, nós vamos observar que nós temos uma maior concentração de água dentro da célula do que fora da célula. E essa diferença de concentração vai fazer com que essa água se movimente de dentro para fora. Essa solução dessa maneira é uma solução hipertônica. Mas vamos imaginar uma solução hipotônica. E nessa solução nós temos uma maior concentração de soluto dentro da célula maior do que fora. E em relação à concentração de água, vai estar maior fora da célula do que dentro. O que esse ambiente, essa solução hipotônica, provoca em relação à movimentação da água? Isso vai fazer com que a água entre na célula, tá? Isso ocorre devido a quê? A essa diferença de osmolaridade que foi estabelecida em função da presença desse soluto nessa solução. Quando a gente analisa o efeito dos solutos na osmolaridade,
nós vamos ver que ele depende do número de partículas que está dissolvida ali na solução e não da sua massa propriamente dita. O que significa isso? Significa que nós estamos falando em termos de número de partículas numa solução e não do tamanho que essa partícula tem. Para que a gente possa entender isso um pouco melhor, vamos analisar. Na célula, nós temos várias macromoléculas. Por exemplo, as proteínas, os ácidos nucleicos, os polissacarídeos. Essas macromoléculas, elas são formadas por unidades menores, que nós chamamos de unidades monoméricas. Por exemplo, as proteínas são formadas por unidades monoméricas chamadas de aminoácidos. Ácidos nucleicos, né? Nucleotídeos. Nós temos as macromoléculas, elas têm efeito muito menor na osmolaridade do que teria as suas unidades monoméricas. Como que é isso? O armazenamento de energia na forma de uma macromolécula, por exemplo, os carboidratos. No vegetal, o carboidrato de reserva é o amido. E no vegetal, o glicogênio. Nós vamos observar que o armazenamento de energia na forma dessas macromoléculas, ao invés da sua menor unidade monomérica, que nesse caso é a glicose, ou outros açúcares, isso vai evitar o grande aumento de pressão osmótica nas células armazenadas. É muito melhor eu ter uma molécula de amido sendo armazenado do que 500 moléculas de glicose. Porque em termos numéricos, 500 moléculas de glicose vai influenciar muito mais na osmolaridade do que uma molécula de amido. Então, por isso essa forma de armazenamento, ela é feita dessa maneira. Porque isso vai influenciar muito menos nessas propriedades de osmolaridade. As plantas, elas usam essa pressão osmótica para atingir a rigidez mecânica que é importante para esse organismo vivo. A alta concentração de soluto presente dentro do vacúolo, né? E isso é uma das grandes funções que ele tem, das células, isso faz com que, tendo uma alta concentração de soluto dentro, vai ter uma alta concentração de água fora, isso vai provocar a entrada da água no vacúolo. E automaticamente isso aumenta o volume desse vacúolo, né? Qual é o papel da parede? Qual é o papel da parede celular? É impedir que mesmo que a célula tenha uma expansão, né, que essa expansão ocorra, né? E quando ela faz impede essa expansão, é com isso que a pressão é exercida contra a parede gera o que nós chamamos de pressão de turgor. E isso aumenta a cada momento, e isso que vai garantir que a célula fique mais enrijecida, consequentemente o tecido que constitui essa célula, consequentemente a planta. Quando nós analisamos a questão do pH, o que o pH tem a ver com tudo isso? Bom, primeira coisa, nós temos que lembrar que como que ocorre, né, o processo de ionização da molécula de água, para que a gente entenda, né, o que é pH, né, e como, né, que esse pH chegou no conhecimento que hoje nós temos, né. Analisando aqui, o processo de ionização da água é uma reação que acontece a partir do momento em que a água ela é
quebrada, ionizada, e com isso libera H+ e OH-. Só que nós temos que lembrar que essa reação, ela é uma reação reversível, como muitas reações que acontecem dentro da célula. O processo de ionização da água, então, é uma reação que vai acontecer aqui da minha esquerda para a minha direita. Porque a reação inversa, ela também pode acontecer. Mas o mecanismo, o processo de ionização, é o processo que acontece da minha esquerda para a minha direita. A ionização da água, ela é dada por uma constante de equilíbrio. Nesse sentido, os ácidos fracos dissolvidos em água, eles contribuem, né, com essa concentração de H+ da solução. Enquanto as bases, elas têm o papel de consumirem esses H+, né? Diante disso, é possível nós mensurarmos a quantidade de íons H+ de uma solução. E quando nós mensuramos, nós calculamos essa quantidade de íons na solução, automaticamente nós estamos tendo o conhecimento do pH dessa solução. Em relação ao ponto de equilíbrio das reações reversível, ele é expresso então por uma constante de equilíbrio, tá? E aqui eu tenho uma reação reversível. O equilíbrio de qualquer reação química, ela é dada então por uma constante de equilíbrio. Bom, então vamos analisar uma reação hipotética, onde eu tenho A mais B dando C mais D, né? E essa reação, assim como essa, é uma reação reversível, tá? Só que nós vamos analisar a reação, de novo, da minha esquerda para a direita. E quando nós fizermos isso, nós vamos dar nomes a esses componentes que estão participando dessa reação. Nesse sentido, A mais B eu vou chamar de reagentes dessa reação, tá? Ou substrato, nesse momento. E C mais D, produtos dessa reação. O ponto de equilíbrio, então, que é o que está sendo dito aqui, de uma reação reversível, ela é expressa por uma constante de equilíbrio, então eu tenho como calcular a constante de equilíbrio dessa reação. E ela é calculada de que maneira? Concentração de C vezes a concentração de D sobre a concentração de A vezes a concentração de B. O que eu chamei de C e D nessa reação que eu estou analisando aqui? Chamei isso de produto. E o que eu chamei de A e B? Reagente. Então, a constante de equilíbrio dessa reação da minha esquerda para a direita é produto sobre reagente. Ah, e se mudar, inverter a reação? Aí inverte, obviamente, né? Bom, então essa aqui também é uma reação reversível, o processo de ionização da água. Então, eu também posso calcular a constante de equilíbrio usando a mesma forma de raciocínio que eu disse anteriormente. Então, a constante de equilíbrio da água em ionização vai ser a concentração de H+ vezes a concentração de OH- sobre a concentração da água. Produtos sobre reagente, tá? Só que isso não é da bioquímica. Isso vem da química. Vamos pegar todas as informações que nós já temos para trabalhar nessa equação. A constante da água nós já temos. Como que nós determinamos? Número de gramas de água em litro pelo peso molecular em grama. Número de gramas de água em litro, 1000 sobre 18, que é o peso molecular da água, isso é igual a 55,5 molar. Tudo bem, então agora vamos substituir os valores que nós conhecemos na fórmula que nós estamos trabalhando. Então, constante
da água, ela vale quanto? 55,5. Já está sendo colocado aqui. A constante de equilíbrio da água também já foi calculado. Quanto vale? 1,8 vezes 10 a menos 16. Bom, então vamos colocar ela aqui também, tá? Como que vai ficar a nossa equação agora? 55,5 vezes 1,8 vezes 10 a menos 16 é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Quanto vale isso? 99,9 vezes 10 a menos 16, tá? Tudo isso é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Né? Vamos arredondar isso daqui, né? Arredondando 99,9, nós vamos arredondar para 1, né? Então, nós temos aqui, mexendo aqui, né, na potência, né? 1 vezes 10 a menos 14 é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. 1 vezes 10 a menos 14 foi chamado de produto iônico e que é representado por kW. Quanto vale kW? kW vale 1 vezes 10 a menos 14. 1 vezes 10 a menos 14 é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Vamos lembrar, então, concentrações exatamente iguais de OH+ e OH, de H+ e OH- em uma solução aquosa 25% é sempre igual a 1 vezes 10 a menos 14. Quando eu tenho essa solução, onde eu tenho as concentrações iguais, eu falo que essa solução ela é neutra. Bom, então, vamos só dar uma mexida aqui, né? A concentração de H+ vezes OH- é 1 vezes 10 a menos 14. Quanto vale a concentração de H+? Raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14. Quanto vale a concentração de H+? 1 vezes 10 a menos 7. A escala de pH, ela vai designar as concentrações de H+ e OH- em uma solução. E aí, o pH, ele é dado por log de 1 sobre H+, né? Então, pH é menos log de H+. Né? Numa solução neutra, onde as concentrações de íons H+ e OH- são iguais e vale 1 vezes 10 a menos 7, o pH vale quanto? Né? O pH, que é log de 1 vezes 10 a menos 7, vai ser pH de log de 1 é 0, pH de log de 10 a sétima é 7, o pH de uma solução neutra vale quanto? 7. Ah, então essa história do pH valer 7, isso vem do processo de ionização da água? Exatamente, tá? E aí, quando nós analisamos, né, alguns componentes que nós conhecemos, né, nós vamos observar aqui, ó, tudo que tiver abaixo de 7 significa que nós temos uma maior concentração de H+. A solução ela é dita ácida. E tudo que tiver acima, básica, né? E o que nós temos em termos de soluções ácidas no nosso cotidiano? Nós temos, por exemplo, o café preto, né? Que é hábito, né, de muitas pessoas, aí um pH em torno de 5. A cerveja, que é um hábito, né, de várias pessoas, mundialmente falando, um pH em torno de 4,2, 4,3, né? O vinho, refrigerante, né? Tem pessoas que substituem água por refrigerante, né? Um pH em torno de 3, né? E temos aí, né, várias soluções que são básicas, né? Solução de bicarbonato de sódio, água do mar, clara do ovo, o sangue humano, olha a importância disso, né? O leite, né? A saliva aqui, ó, em torno aqui, muito próximo do neutro aqui, né? Então, é daqui que vem essa história de pH neutro, né? Valer 7, né? Então, isso não é da bioquímica.
Isso veio da química e nós vamos entender o quanto que o pH é importante nos processos biológicos.